Voltamos a apresentar Rio Mar em Notícias. Saúde para você. 5h37, de volta com o Jornal Rio Mar em Notícias, pela sua 103,5, pelas emissoras que retransmitem conosco no interior do estado. E claro, agora ao vivo, pela nossa fanpage, Facebook, vai lá para acompanhar a nossa entrevista, porque hoje o assunto é para falar sobre gastrite e refluxo. E eu sei que tem muita gente que tem esse problema, ou que tem dúvidas se tem uma, outra, ou se não tem nada, se aquela azia é comum ou não. Então, você que está nos acompanhando por meio também do nosso Facebook, curte, compartilha, deixa a sua pergunta, deixa a sua mensagem aqui e sugere também outros temas que você gostaria que a gente tratasse aqui no quadro Saúde para você. E eu já dou meu boa tarde aqui para o cirurgião geral e aparelho digestivo da Sensomed Oncologia, Dr. João Bergamasco. Seja bem-vindo aqui novamente à Rádio Rio Mar. Boa tarde, o prazer é meu. É sempre bom estar aqui trazendo informação e podendo promover saúde para a população. E a gente fala dessas doenças, né, devido à mudança na rotina alimentar, os hábitos de vida também da população, os casos de gastrite, doença do refluxo, tem aumentado de forma significativa. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é a gastrite, o que é o refluxo e como é que esses dados estão atualmente aqui no estado. Então, a maioria das pessoas confundem, né? Ou tem as duas coisas. Os sintomas, eles são muito semelhantes. Aquela azia, aquele mal-estar na região do estômago, às vezes come um pouquinho, parece que comeu um boi, né? Fica aquela sensação de estar empachado. Esses sintomas podem ser devido tanto à gastrite como à doença do refluxo. A gastrite em si significa a inflamação da parede do estômago. E essa parede inflamada pode facilitar a produção aumentada de ácidos do estômago, e esse excesso de ácido é que vai refluir e voltar até a boca, dando sintomas de refluxo. Então, o refluxo pode ser consequência de uma gastrite, né? Ou pode ser que a pessoa tenha uma gastrite e não tenha refluxo. Então, o importante é perceber os sintomas, e o que vai avaliar de forma adequada e confirmar o problema, se tem só uma gastrite, ou se tem refluxo, ou se tem os dois, é uma endoscopia. Então, as pessoas que têm muitos sintomas devem fazer uma endoscopia para avaliar. Nem todo mundo que tem o sintoma deve fazer uma endoscopia. A gente tem alguns parâmetros para dizer que o ideal é fazer. Então, por exemplo, se são sintomas bem esporádicos, são pessoas extremamente jovens, abaixo de 25, 30 anos, tem sintoma uma vez ou outra, quando exagera. Então, essas pessoas não há necessidade de fazer uma endoscopia. A gente realiza o tratamento, né, ou medicamentoso, ou a gente passa uma dieta correta, mas aquelas pessoas que têm sintomas diários, todo dia tem dor, qualquer coisa que come se sente mal, tem um histórico importante na família de câncer de estômago ou de câncer de esôfago, está emagrecendo, não consegue se alimentar de forma correta, essa pessoa, além dos sintomas, a gente vai precisar fazer uma avaliação com endoscopia. E doutor, quais são as principais causas da gastrite e do refluxo? Até a gente brincava agora há pouco no intervalo, e parece causa de autoflagelação, né? Você come aquilo ali e uma hora vai te fazer mal. É só isso que causa esses dois? Então, vários fatores estão associados, né? A obesidade, pessoas que estão muito acima do peso, né? A própria obesidade é a consequência de comer de forma exagerada. E além do ganho de peso, vai facilitar os sintomas de refluxo. Mas o tabagismo e o etilismo, eles também são fatores de risco, porque tanto substâncias do tabaco como do álcool, eles facilitam inflamações da parede do estômago e eles também alteram um músculo, um esfíncter que a gente tem entre o esôfago e o estômago. Então essa musculatura fica incapaz e aí ela fica, às vezes, permanentemente aberta. E aí todo o conteúdo do estômago quer voltar para o esôfago, causando os sintomas de refluxo. Então não é só o hábito de exagerar na alimentação, mas também o tabagismo, o etilismo, o fato de estar muito acima do peso também são fatores. E quais são os sintomas mais comuns, doutor? Os sintomas mais comuns são a azia, né? Parece que quer cuspir fogo, arrotos frequentes, que a gente chama de eructações. Então,
né? Tem gente que você está conversando e toda hora está arrotando. Isso aí é um sinal que os gases do estômago estão retornando para a boca porque esse músculo está incompetente. Outro sintoma bem frequente é aquela sensação de estar empachado, parece que não comeu nada e a barriga fica praticamente sempre distendida. Também é um outro sintoma bem comum. Agora, doutor João Bergamasco, a gente falava aqui no intervalo, antes de começar a nossa entrevista, sobre alguns alimentos, né? Quem tem refluxo, muitas vezes fala que o café é um inimigo, ou tem outras pessoas que acham que o refrigerante, por conter os gases, ajuda, né, nesse alívio do que o senhor falou aí do empachamento. Tem ou não tem alimentos que são proibidos, digamos assim? Tem aquela listinha negra para quem tem esse tipo de problema, ou não? Isso varia de acordo com cada indivíduo? Então, tem os alimentos que são mais frequentes, né? Por exemplo, café, chá, os enlatados, os embutidos, tudo que é muito frito, são alimentos que podem facilitar os sintomas. Mas o que a gente vê na realidade é que cada pessoa tem um sintoma dependendo de determinados alimentos, né? Como eu disse, tem gente que tem uma garrafa de café do lado, passa o dia tomando café e não sente nada. E tem aquela pessoa que, né, quando tomou uma xicarazinha, 30 minutos depois já está praticamente cuspindo fogo, né? Então, assim, tem os alimentos mais comuns, que são esses que eu citei, mas cada pessoa tem que se perceber, né? Tem que perceber que quando come algum alimento, uma farofa, ou uma tapioca, ou um café, se ela tem muitos sintomas de refluxo devido a isso, é porque provavelmente ela tem uma intolerância a esse alimento. E Dr. João Bergamasco, conta pra gente como é que é realizado o diagnóstico dessas doenças. Elas podem evoluir para um câncer, além da endoscopia, além dos exames que as pessoas já têm naturalmente, ou uma análise do senhor conversando com o paciente, é possível ter essa tendência? Isso. Baseado, a gente primeiro, para fechar o diagnóstico, a gente precisa verificar os sintomas, né, que são aqueles que eu citei, azia, dor na região do estômago, arrotos frequentes, falam a favor. O primeiro exame que deve ser realizado é uma endoscopia. A endoscopia vai conseguir verificar o local do estômago que está inflamado, se é só uma parte, se é todo o estômago que está inflamado, a intensidade, se é uma inflamação leve, moderada ou grave. E durante o exame já é realizada uma biópsia no local mais comprometido. E aí essa biópsia aqui é fundamental, porque ela vai identificar qual é o tipo de gastrite. E vai também identificar se tem câncer no local da biópsia e se tem uma bactéria que hoje é muito falada, que é a H. pylori. Então, além de saber do grau da intensidade, a biópsia vai revelar se tem ou não a bactéria e o grau de comprometimento do estômago. Das gastrites, existem vários tipos. Tem gastrite erosiva, gastrite enantematosa. A que mais chama atenção é a chamada gastrite crônica atrófica. É um tipo de gastrite que é precursora do câncer de estômago. Então, é ela que a gente tem que estar de olho, né? Já orientar as pessoas que são portadores dessa gastrite, que o cuidado vai ter que ser redobrado. Aí a endoscopia verifica a inflamação, tudo isso. E ela consegue avaliar o refluxo, porque na hora do exame ele também avalia o esôfago. E aí consegue verificar se esse esôfago está inflamado, se tem lacerações no esôfago. Então, quando apresenta lacerações, que é o que a gente chama de esofagite, provavelmente essa pessoa, além da gastrite, tendo esofagite, ela tem doença do refluxo. Agora, doutor, a pessoa que está ouvindo, o nosso ouvinte, que se identificou aí com esses dois problemas, tanto com a gastrite quanto o refluxo, né? Quais são os tratamentos mais adequados para ele não ficar muito preocupado? Então, a gente precisa fazer uma avaliação e ver o comportamento dessa pessoa, o comportamento alimentar, para dar as orientações mais adequadas. A maioria dos casos a gente consegue resolver com medicação. Existem medicamentos hoje bem estipulados e bem determinados para o tratamento e para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Existe hoje uma cirurgia para tratar o refluxo, né? Esses casos são indicados quando é um refluxo que não melhora nem com mudança comportamental, não melhora com medicação. A gente faz um exame que é um pouquinho mais complicado, que é chamado de pH-metria.
é um exame que é uma sondinha que é colocada pelo nariz e ela é colocada posicionada na transição entre o esôfago e o estômago e a pessoa fica 24 horas com essa sondinha. E ela vai fazer as atividades do dia a dia, comer, dormir, sentar, e essa sondinha consegue verificar quais são os momentos exatos que ela tem os sintomas de refluxo e dor e relacionar o alimento que ela está consumindo. E aí o exame fala que ela realmente apresenta um refluxo contínuo e que provavelmente esse refluxo só vai conseguir ser resolvido com cirurgia. Porém, o exame pode falar, olha, tem refluxo quando come de forma exagerada ou quando tomou café. Aí a pessoa consegue medir ali, diminuir a alimentação, cortar o café e aí consegue ter uma vida normal, sem sintomas, a partir dessas mudanças. Doutor João Bergamasco, cirurgião geral e do aparelho digestivo da Sensomed Oncologia, gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco. Deixa as suas considerações finais aí, porque a gente também está falando de comportamento, mudança de rotina e algo que depende também de cada ouvinte que nos escuta nesse momento. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né? É sempre bom a gente levar informação para a população, ainda mais se tratando de uma doença com alta prevalência. É muito comum hoje em dia, é difícil uma pessoa que não refira nunca ter tido um episódio de azia ou mal-estar, né? De cada 10 pessoas, 4 a 5, pelo menos uma vez na vida, tem um desses sintomas. A importância que a gente da Sensomed Oncologia vem trazer é que sintomas simples, sintomatologias comuns, elas já podem alarmar um quadro de câncer. Então, essa é a atenção especial que a gente tem que ter. Então, câncer, ele não dá um sintoma específico. Ele começa dando uma gastritezinha, uma dor leve, a pessoa não fica antenada, não percebe isso, e aí só procura o médico quando o caso já está avançado, né? Então, doenças como gastrite, refluxo, quem tem isso por um longo período, mais de 5, 10 anos, deve ser avaliado, porque às vezes, infelizmente, a gente acaba descobrindo um problema já avançado. Então, nossa intenção aqui é de estar orientando as pessoas a ter qualidade de vida, a se alimentar melhor, para também evitar doenças mais graves. Jornal Rio Mar em Notícias. A informação a serviço da cidadania. 5h49, com o objetivo de ampliar o número de partos humanizados no estado.